Bom, agora que nós já fizemos a configuração do nosso NG Bootstrap, nós vamos usar o primeiro componente dele. Para ver todos os componentes que o NG Bootstrap tem, você vai clicar aqui em Components. Tem uma variedade grande aqui até de componentes para você poder usar. São os componentes do Bootstrap. Se você olhar lá na documentação do Bootstrap, ele também tem esses componentes. Eu vou, para fazer um exemplo nesse primeiro vídeo, um exemplo mais simples, a gente vai usar aqui o Rating. Esse Rating é aquele sistema de classificação, que é por estrelas. Você pode colocar quantas estrelas você acha que aquela coisa merece ou whatever. Então, a gente vai usar esse Rating aqui para testar. Tem vários exemplos de como usar esse rating aqui, tá vendo? Ó, tem estrelas maiores com as cores, tem corações, tem as estrelas aqui, que muda a mensagem aqui embaixo, dependendo da classificação que você coloca. Tem esse de Global Configurations que está desabilitado. Todos esses exemplos que vocês olharem aqui, do lado direito eles vão ter Code e esse Stack Blitz. A gente vai olhar, vai focar no Code. Então, se a gente pegar esse primeiro exemplo aqui, por exemplo, a gente vai pegar aqui ó, no Code e ele tem todo o código necessário para fazer esse primeiro exemplo funcionar. Mas a primeira coisa, antes de olhar o exemplo, você vai vir aqui em API e vai clicar aqui, ó. Geralmente todos os componentes eles vão ter essa parte aqui, o nome do componente config. Ele ensina como a gente faz para configurar esse componente dentro do nosso projeto. Então, para usar o rating, nós precisamos desse cara aqui, ó, um service chamado NGB Rating no componente. Tem que registrar isso aqui nos serviços. Eu vou pegar esse cara, vou copiar. Vou vir aqui no meu Visual Studio. Vou entrar aqui em Providers. Como a gente só tem um módulo, eu vou fazer no App Module TS. Se vocês tivessem mais módulos, vocês iam ter que fazer isso dentro do módulo que você quer. Depois eu ponho algum vídeo sobre criação de módulos, para que servem e como funciona. Então vou vir aqui, colocar NGB Rating. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui, ou passar o mouse aqui em cima e apertar nessa lâmpadazinha. ADD NGB Rating to Existing Import Declaration from blá blá blá. Clicou aqui, ele vai adicionar aqui na declaração do NG Bootstrap. Já adicionamos o service nos nossos providers, no caso. Agora o que a gente precisa fazer é copiar o código do exemplo. Então vamos voltar lá. No lugar de API, eu vou para Examples, Basic Demo, vou clicar em Code. Aqui é o HTML, a primeira parte. Então eu vou copiar essa primeira parte aqui no meu HTML, que no caso só tem um App Component. Eu vou apagar todo esse conteúdo aqui para ficar mais claro o exemplo, tá? Então vou deixar só a minha call e vou colocar esse cara aqui. Ele está dando erro porque essa variável não existe. Eu acabei de copiar o HTML. Eu vou voltar lá e terminar de copiar o exemplo, que está aqui, ó, Basic TS. Ele vai ter uma aba para cada arquivo que você precisa alterar. No caso, sempre que tiver .ts.html, é o equivalente ao seu projeto. Então, se você vai ter dentro do seu componente um .html e vai ter dentro do seu componente um .ts. Esses são os equivalentes. Então, eu vou criar essa variável aqui, que é aquela que estava reclamando que não existia. Eu vou criá-la no meu .ts, que é o equivalente lá do nosso exemplo. Vou colocar ela aqui em cima do title. E agora eu vou salvar os dois. Não se esqueçam sempre de salvar os dois arquivos, às vezes eu esqueço e dá problema, eu fico procurando vários minutos o que é, e aí eu vejo que eu esqueci de salvar, só isso. Beleza? Se a gente voltar para o nosso site agora, ele vai estar aqui já com 8. Por que ele está com 8? Porque foi o valor inicial que a gente colocou aqui. Se a gente colocasse, por exemplo, 3, ele ia carregar com um default de 3. Então, já carregou com 3. Agora que já está com 3, eu vou escolher a pontuação que eu quero. Certo? Ah, mas e se a gente quisesse fazer o segundo exemplo funcionar? Eu ia voltar aqui nos exemplos. Eu vou pegar esse aqui que é mais bonitinho, que tem cores, e ele vai já colocando aqui junto. Aquele lá também faz isso? Não lembro. Ah, já faz também. Mas vamos pegar esse aqui agora que ele é mais coloridinho. Então, esse aqui já é bem mais trabalhado. Estão vendo que ele tem esse cara NGB Rating e ele deixa você colocar um template dentro dele? Então esse aqui já é um exemplo mais trabalhado, caso você queira formatar a forma que ele exibe esse rating. Então, eu vou copiar esse segundo exemplo. Vou colar aqui. Aqui. Vou colar esse cara aqui. Se você quiser formatar todo o seu HTML quando ele estiver te irritando, assim, que eu tenho um problema muito grande com a indentação do código. Botão direito, Format Document With, e clica aqui, ó, HTML Language Features. Ele vai formatar o seu HTML inteiro. Certo? Aí eu vou voltar aqui. Mesma coisa que o exemplo de cima, eu tenho um .ts, tenho um .html, só que aqui ele tem um pouco mais de coisas, porque ele já está bem mais elaborado esse exemplo aqui. Então no Styles, vocês podem ver que ele está adicionando coisas, então eu vou adicionar esse Styles aqui, vou copiar esse Styles,
Esse styles, no caso dele, ele tá, se vocês repararem, ele tá debaixo do template URL dentro do component aqui. Então a gente vai colocar no mesmo lugar. Numa próxima aula eu explico para vocês como usar esse cara chamado styles. E era isso, ele tem essa current rate, que a gente já tem no nosso código. No caso está em 3, mas nós já temos ela, então não vou recriar. Aí eu vou vir aqui, ele tem aqui uma lógica para mostrar uma cor ou outra. Class, na verdade, ele está mudando a classe. Class field e class bed, que é o vermelho. Então eu vou voltar lá. Se a gente voltar no nosso exemplo, já está funcionando bonitinho. Aqui continua com a mesma funcionalidade, as estrelas estão maiores e tá com as cores aqui pra gente. Beleza? Então, por essa aula é isso, depois eu mostro mais componentes para vocês.